Então, nosso tema é o perfil do líder visionário. Então, falarei resumidamente aqui sobre os principais líderes visionários nesses últimos tempos que influenciaram significativamente na mudança dos modelos políticos, econômicos e culturais que a humanidade vivenciou. Então, vou falar um pouco sobre o que o Evandro falou também e o que o Ronald falou também. São títulos, elencos que se comunicam. Então, eu queria, nesse líder, pelo chefe, que é o líder produtivo, aquele líder preocupado com a produção em larga escala, que é visto muito na Revolução Industrial. Passamos pelo gestor, que é o líder executor, pessoa preocupada com eficácia, eficiência, com a gestão de resultados, ciclo PDCA, melhoria contínua. Muitos de vocês conhecem muito sobre esses temas. E o líder que está em voga, que é o líder visionário. É um tipo de líder conscientizador, preocupado com a ampliação da consciência humana, preocupado em criar uma mentalidade de sucesso na sua equipe. Então, o líder visionário, o que ele é? Ele é mais do que um gerente ou um administrador, mas ele é um inovador. Ele está muito mais preocupado com o crescimento estrutural e com o cumprimento dos objetivos, mas ele está preocupado com o bem-estar dos seus colaboradores. Então, o líder visionário é um líder humanizador, um líder servidor que, acima de tudo, olha para o interior das pessoas. Então, esse novo modelo de liderança é uma liderança que está muito em voga agora, que as organizações estão trabalhando para que a consciência das pessoas seja ampliada naquilo que elas estão fazendo. De fato, buscar o significado das coisas. E minha pergunta para vocês é a seguinte: qual o modelo de liderança que vocês estão utilizando atualmente? Qual o modelo de liderança que cada um de nós está modelando? A nossa liderança, ela está sob qual perspectiva? Sobre uma perspectiva exterior ou sobre uma perspectiva interior? Se nós formos numa empresa e nós observarmos um colaborador, imagine que um colaborador é a figura dessa árvore. Facilmente nós vamos conseguir identificar esses 3 atributos aqui. Seria o governo, que é a relação dele com a liderança e com seus liderados, as relações interpessoais, que é a forma como ele se comunica no trabalho, com seus colegas de trabalho, e a proficiência, que é a sua habilidade e a sua capacidade. Em algumas semanas, em alguns meses, vocês conseguem perceber, naturalmente, como ele se comporta nesses 3 atributos. Agora, o grande desafio para a liderança é saber como que é a construção dessa pessoa na sua raiz, porque empresas são pessoas. Como ele utiliza o sistema de valores deles, o sistema de crenças dele, e como está o estado psicológico, comportamental e emocional. Então, o líder visionário, ele não apenas se preocupa em evoluir a parte externa dos seus colaboradores, mas ele também se preocupa em desenvolver a parte interna. O que é muito importante, porque afinal de contas, imagine que se a árvore crescesse só nessa parte visível aqui. O que ia acontecer se a árvore crescesse só e tivesse uma raiz fraca? Ela ia tombar. Ela ia cair. Então é importante que as lideranças se preocupem em evoluir a parte interior do ser, para que o crescimento seja saudável. Então invista na parte interior, não é apenas aquilo que nós vemos com os olhos. A nossa visão é a soma de todas as imagens que nós adquirimos pela experiência de nossa vida. Então a visão de uma pessoa, ela é muito ampla. E eu costumo dizer o seguinte, que é a visão do indivíduo que o lidera. Se uma pessoa não tem visão, ela não tem liderança. Se uma pessoa não tem visão, ela vai ser liderada por alguém que tem visão. E há um provérbio bíblico que eu gosto muito que diz o seguinte, que se um cego guiar outro cego, ambos cairão na mesma cova. Então, a visão envolve muito mais do que o lado imerso, descobrir o lado imerso do iceberg. Mas a visão, eu diria, que é todo o mundo submarino que está por baixo. Então, o homem ele conhece muito mais o solo lunar do que o mundo submarino. Então, a gente diz o seguinte, que quanto mais nós estudamos, mais nós descobrimos que sabemos muito pouco de nós mesmos e do mundo. Qual a sua visão de mundo? Qual a sua cosmovisão? Como está a sua visão hoje? Você consegue se ver daqui a 1 ano, 2, 3 anos, 10 anos? Você tem noção
da sua imagem, da imagem da sua empresa, de como estará a relação das suas pessoas? Você está construindo a sua visão? Então esse é um tema muito importante para a construção da nossa liderança. A visão no mundo hoje, de uma forma geral, a aldeia global, que é o mundo globalizado, a identidade virtual, né? Aquilo que o Evandro falou, são as web relações acontecendo o tempo todo. O livre mercado, hoje, em apenas poucos cliques, você consegue comprar uma coisa que está do outro lado do planeta. E o mundo da sabedoria universal, da sabedoria das multidões, das redes sociais, o diálogo entre as várias tribos. Qual o contexto do Brasil neste mundo? Nós estamos vivendo um cultivo da sabedoria universal ou estamos vivendo a celebração da ignorância? Então, na Universidade de Berkeley, já se fala sobre um novo perfil profissional, o homem ignobilis, que é uma palavra vulgar para definir aquilo que nós chamamos de homem panqueca. Pessoas que são largo para se conectar a uma ampla rede, mas que na verdade são finos no conhecimento. Na verdade, no fundo, eles são rasos. Que tipo de crise estamos vivendo? Estamos vivendo uma crise econômica ou uma crise de consciência? E de fato, neste contexto é que surge, com as competências do líder visionário, um líder capaz de ampliar a consciência humana e de ter atitudes colaborativas. Então, os visionários nas eras, nós poderíamos elencar nesses últimos 2 séculos, nós passamos por 5 eras. Nós passamos já pela era agrícola, produção agrária, já passamos pela era industrial, com o surgimento das grandes fábricas, a era tecnológica, com as telecomunicações e a engenharia de massa, a era da informação, onde veio o advento do computador pessoal, a sociedade do conhecimento, e a era virtual, que é a era que nós estamos no momento, a era da democratização das redes sociais. E a era que está por vir é a era espacial, a conquista do espaço. Numa visão tão poderosa, onde houve uma transformação entre a era agrícola e a era industrial, Henry Ford. Entre industrial e tecnológica, Albert Einstein. Entre a tecnológica e informação, Bill Gates. Entre informação e virtual, Steve Jobs. E entre a era virtual e a era espacial, Elon Musk, que eu diria que é o grande visionário deste século, dono da Tesla Motors, da SpaceX, empreendedor bilionário do Vale do Silício. Nós vamos ver rapidamente um pouco sobre cada um deles. Henry Ford e seus atributos, na sua inovação, produção em série e em massa. Na sua gestão, menos tempo e menor custo, conceito de otimização. Na sua técnica, linha de montagem. De fato, Henry Ford criou departamentos específicos que formaram profissionais específicos e trouxe o conceito para nós de profissional especialista. Sua frase, nada é difícil se for dividido em pequenas partes. Então tá aí. Importante lembrar que no mundo de hoje, esse conceito de especialista ele vem acontecendo ainda. No mundo onde há um excesso de informações e conhecimento disponível, o que nós vamos fazer com tudo isso, né? Ficamos ensurdecidos pelo barulho de significados. E nesses dias eu encontrei com um amigo meu de infância, o sonho dele era fazer um curso de engenharia, e eu sabia que ele estava fazendo o curso à noite. Eu cruzei com ele no shopping e perguntei para ele, ô fulano, você não deveria estar fazendo o seu curso de engenharia? Ele veio para mim e falou assim, ah não, Thiago, é porque a aula do professor era muito chata. Eu falei, poxa, mas e como é que você vai fazer? Você vai perder a aula? Ele falou assim, não, eu vou para casa, vou entrar no YouTube, vou assistir a aula lá de um professor muito legal que entende muito mais do que ele. Então eu percebi que hoje a função de educador não está muito mais associada a se ter uma biblioteca da informação. Mas hoje a profissão de educador, de professor, tem muito mais a ver com a função de facilitador. Aquele que viabiliza, porque o conhecimento ele está tão em excesso, está chegando tão rapidamente a nós que nós temos que filtrar as informações. Temos que, de fato, processar as informações, criar vetores, que é escolher um foco entre tantos, e integrar competências para uma rede. Elétrico descobriu os fótons, a partícula de luz, e postulou a teoria da relatividade. Sua gestão demonstrou a relação entre espaço e tempo, sua técnica, a experiência imaginária. Einstein trouxe o conceito de profissional genial. Sua frase muito conhecida, o pensamento lógico pode levar você de A a B, mas a imaginação te leva a qualquer lugar do universo. De fato, a grande genialidade de Einstein não estava na matemática ou na física, em saber fazer contas, mas em sim explorar a sua imaginação para conseguir as coisas.
Qual foi a experiência de Einstein? Einstein trabalhava no escritório de patentes, pegou um ônibus e foi para casa. No meio do caminho, ele olhou para a Torre de Berna, lá na Suíça, e teve a seguinte imaginação. Imaginou que se aquele ônibus estivesse andando na velocidade da luz, andando muito rápido, da forma que atingisse a velocidade da luz, praticamente o ponteiro dos segundos não iria se mexer. E aí ele descobriu uma coisa, de que o tempo e o espaço estão intimamente relacionados. E que em uma determinada dimensão, eles são uma coisa só. Einstein trouxe o conceito de tecido espaço-tempo. Então ele, além das 3 primeiras dimensões que já eram conhecidas, que é o comprimento, largura e altura, Einstein colocou o tempo como se fosse a 4ª dimensão. Edward Whittaker, esse físico norte-americano atual, ele unificou essas dimensões dentro do que nós chamamos de teoria das cordas. O que seria uma teoria das cordas? A teoria das cordas é uma teoria da física que está sendo bem aceita nesse momento, depois de muito tempo, que fala que o universo seria como se fosse uma grande bolha. Então, quem já brincou aqui com aquela bolinha de sabão sabe que quando a gente assopra, a bolinha ela se forma e depois ela voa naturalmente. Então, muitas vezes, são 2 ou 3 bolhas que são formadas. Então, o universo seriam essas bolhas, que se você quiser chamar de multiversos, também estaria certo neste conceito. E que, na verdade, o universo, na visão do Edward Whittaker, ele provou que não tem 4 dimensões, mas teria 11 dimensões. O nosso planeta, nós veríamos até a 3ª dimensão. Uma dimensão inferior, que seria a ausência de luz, e mais 8 dimensões superiores, formando 10 dimensões. Nesta visão, essas 10 dimensões seriam como se fossem 10 cordas de um violão, que quando fossem tocadas, formariam a vibração no espaço circundante, que seria a 11ª dimensão, aquilo que Einstein chamou de a mente de Deus. O outro visionário que nós Bill Gates, marketing. Sua técnica criou código de programações democráticos. O que ele fez? Ele criou códigos de programação que se interrelacionavam, criando novos padrões e até mesmo novos programas. Ele trouxe o conceito de profissional futurista, na seguinte frase de que a chave do sucesso dos negócios, visualizar aonde o mundo se dirige e ali chegar primeiro. Então, ele, no seu pressuposto, acreditava que se nós mudássemos padrões, nós mudaríamos a nossa visão. Então, como que seria isso? Seria através da neuroplasticidade. A neuroplasticidade diz que o cérebro tem a capacidade de estabelecer novas conexões neurais e organizar as conexões que já existem. Então, você imagine o seu pensamento como se fosse carros que andam em estradas neurais. Na visão do Gates, nós poderíamos alargar essas estradas através do exercício da mente. E em vez de carro, nós colocaríamos trem-balas para que esse processo de criação de visão ele pudesse acontecer de forma mais holística e mais positiva. Então, uma fórmula muito conhecida da psicologia, os nossos pensamentos geram os nossos sentimentos, os nossos sentimentos geram as nossas ações geram os nossos resultados. Nós conseguiríamos reprogramar os pensamentos e automaticamente conseguiríamos mudar os nossos resultados. A PNL reforçou esse conceito, dando conceito de metaprogramação, que seriam programações que seriam recriadas constantemente, trazendo o conceito da inovação, que é a recriação dos padrões, e aquilo que o Gates chamou de janela criativa. Não é à toa que são 4 janelas, são 4 dimensões, que são as 4 cores primárias, que é o significado da logo do Windows. Então, como que acontece? A codificação, ela sempre gera uma imagem. A nossa mente seria um alfabeto eletroquímico que, quando essa a gente não vê isso mais. Então tá aí as 4 cores primárias, a bandeira mostrando a flexibilidade da visão. Steve Jobs, a era virtual, sua inovação, tecnologia integrada, acessível, universal, sua administração, influenciar grupos a colocar em prática a sua visão. Ele não era apenas um grande visionário, mas ele também tinha persuasão para convencer as pessoas a seguir a sua visão. Sua técnica, criar novas ideias para solucionar problemas. Para Jobs, criatividade é a arte de combinar as coisas.
Então ele trouxe o conceito de profissional criativo. Sua frase: apostamos em nossa visão e fazemos produtos de acordo com essa visão em vez de fazê-la iguais aos outros. Então, uma posição de liderança. Para nós é sempre o próximo sonho. Tim Galloway, que é o pai do coaching, ele diz o seguinte para nós, que ele postulou o seguinte: a essência do coaching se baseia no que eu vou falar aqui. Ele diz que o homem é formado por dois egos, o self 1 e o self 2. O self 1, na visão do Tim Galloway, seria o cérebro triúnico. Porque o nosso cérebro ele tem um lado racional, um lado emocional e um lado operacional. Hemisfério esquerdo, hemisfério direito, complexo ego raquidiano. Ele diz o seguinte, que para o homem entrar no estado criativo, que é o estado que o Jobs ficava o tempo todo, ele tem que reduzir a neuroatividade cerebral que está atuando nesses três eixos. E nós estamos o tempo todo sendo racionais, o tempo todo sendo emocionais e o tempo todo sendo operacionais. Nessa visão nós teríamos que parar de pensar. Teríamos que silenciar os nossos pensamentos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui consegue ficar sem pensar em nada? Consegue não pensar no passado, não pensar no futuro, não pensar em nada? Domênico Domasi chama isso de quê? Ócio criativo. Então, ao reduzir a sua neuroatividade self 1, você estaria dando espaço para que o seu self 2, que é o seu lado interno, o seu insight, o seu lado criativo, ele possa se manifestar. E o self 2 eu chamo que é o seguinte, uma palavra pomposa que o meio empresarial encontrou para chamar aquilo que nós chamamos de alma, que é o estado da vocação, que é cultivado lá no Vale do Silício e em tantos outros lugares que estão inovando. Então, um conceito muito interessante, self 2 é o poder da agora, é o poder de você estar consciente, atenção plena, mindfulness. Esse estado seria o estado criativo, o estado que Jobs explorou para inovar os seus produtos e a sua empresa. Ok? Então aí a criatividade é um processo cognitivo, está na mente, subsidia as invenções, que são processos tecnológicos, e a inovação, que são processos empreendedores, pensamentos. Inovação tem a ver com o processo que torna aquilo tangível. Ok? Elon Musk seria o nosso último grande visionário. Sua inovação, criar fluxos tecnológicos em economias generativas. Sua administração, transformar humanos em colonizadores do espaço. Olha só como é que ele já está ligado à próxima era que está por vir. E sua técnica, aceleração por processos escalonados. Trouxe o conceito de profissional exponencial ou extraordinário, que vai além da ordem natural das coisas. Sua frase, de fato, a única coisa que faz sentido é lutar por uma visão clara coletiva maior. Então vamos ver, a economia generativa que ele utiliza para toda a sua institucionalização, para os seus processos empresariais, envolve 10 economias. Economia criativa, economia colaborativa, de inovação, compartilhar, multivalor, configuração, economia limpa, desenvolvimento globalizado, economia escalonada. Meu Deus! Tudo isso forma a economia generativa, que resulta no final num escalonamento, que é uma palavra, uma metáfora, que é utilizada, que é como se lançasse um foguete ou um ônibus espacial no espaço. Isso chama-se escalonamento, que é unir todas as partes, potencializar em uma coisa só, como se fosse um lançamento de um foguete. Então, dando a definição das economias, vamos ver rapidamente para a gente ter essa visão do Elon sobre nós. Criativa seria cultura, ou seja, matérias-primas abundantes que nunca se consomem. Colaborativa, fluxo de conexões, redes sociais. Inovação, processos que transformam ideias criativas em valor. Inovação tem a ver com processos, tem que tangibilizar, senão não inova. Compartilhamento, compartilhamento de materiais e espaços, exemplo, coworking. Multivalor, seriam criar valores culturais além de valores monetários. Então agora está voltando de novo a troca, a permuta, plataformas de rede de mentoria, de coaching, etc. Configuração, configurações mentais para a criação de estratégias, o business intelligence na empresa. Economia verde, são os processos produtivos sustentáveis. Desenvolvimento, projetos de P&D disciplinados e com a participação do alto executivo da empresa. A economia globalizada, que seria a diplomacia internacional, a capacidade da pessoa entrar nos diversos povos e línguas e saber se relacionar e vender.
E, por fim, a economia escalonada, que é o resultado da soma de todas essas economias, onde a produção é gradual e o lucro é exponencial. Então, o e-book, por exemplo, é uma economia escalonada, porque se produz uma vez, mas o lucro é exponencial, porque eu utilizo sempre o tripé da sustentabilidade. Como que ele é? Triple bottom line, ó, social, ambiental e econômico. Qual o problema desse tripé nessa visão? É que ele não leva em consideração o aspecto cultural. Então, na visão do Elon, nós fazemos alguns ajustes. Tirar o econômico, pois o econômico ele se relaciona com esses três aqui, então ele não poderia estar dissociado, transformaríamos em financeiro. E faríamos uma nova configuração, colocando os 4 elementos aqui, na visão do Elon. As economias também distribuídas em conformidade com o aspecto que se está trabalhando. E unindo todas as economias, formando o escalonamento. É o lançamento. No caso, o Elon foi a primeira empresa privada a lançar um foguete para o espaço. O objetivo agora é lançar um homem para que ele colonize Marte. Então, uma coisa assim, uma visão, isso está acontecendo, tipo de processo de escalonamento, Google Search Timeline, a evolução do iPod para o iPad é um processo escalonado, e o lançamento de recursos de pesquisas avançadas para Marte, de sondas e naves espaciais, também é um tipo de processo de escalonamento. Então, eu queria finalizar a minha palestra dizendo que, para que você explore a sua visão, cultive essa visão, porque a visão que nós temos é a visão que nós que nos lideram. E também gostaria de abrir aqui para cada um de vocês um lugar aqui no Estado do Espírito Santo, que nós estamos cultivando a formação desses líderes visionários, que é o BNI. Eu não estou fazendo isso apenas para promover, eu faço parte desse grupo, mas para que vocês vão e conheçam como que essa economia do colaborativismo está sendo trabalhada e como que ela pode ajudar o nosso povo capixaba a superar essa crise, a superar essa fase tão difícil, com uma visão poderosa e de liderança de mercado. Gostaria de agradecer a todos, muito obrigado, tá bom? Lá fora terá então, quem quiser se inscrever para participar desse evento, eu vou deixar o convite com cada um de vocês. Muito obrigado a todos.